Livro Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de Joanna Weaver. Capítulo 8. Lições de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro. Mandaram, pois, suas irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João 11:1-3. Gosto de uma boa história. Não há nada como beber chá gelado à sombra de uma árvore e me perder em um livro intrigante num dia quente de verão. Consigo me envolver por horas nas reviravoltas e mudanças da vida dos personagens. Para mim, suspense, mistério e romance são os elementos de uma grande ficção. Os obstáculos e curiosidades irresistíveis me fazem virar página a página e comprar as continuações. Tratando-se da vida real, todavia, preferia ir direto ao final feliz. Vamos pular a maçã envenenada. Estou mais interessada no príncipe e no beijo, e no foram felizes para sempre. Esse é o tipo de história que desejo para mim. Mas a vida raramente funciona assim. Em vez das histórias de amor com lindos príncipes, a maioria de nós passa por boa parte da vida pondo em ordem a casa dos anões. E, infelizmente, quando os momentos ruins e as lutas de nossas vidas se intensificam, não podemos virar as páginas até o fim do livro e satisfazer a curiosidade ou minorar o suspense. Não há um modo fácil de saber como a história termina. Temos que persistir firmemente enquanto o enredo se desenrola. Um enredo intrincado. Posso imaginar como Maria e Marta devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Tudo ia muito bem, desde o momento em que Jesus os visitou, nada mais era como antes. Havia uma nova paz, uma nova alegria, um novo sentido para o amor que permeava a casa toda. O incidente, registrado em Lucas 10:38-42, foi mais do que alguns pequenos parágrafos. Aquele encontro reescreveu completamente a história de suas vidas. Mas parecia que agora o enredo estava tomando um rumo intrincado. Talvez tudo tenha começado com uma febre, um pouco da minha canja de galinha, uma boa noite de sono e você se sentirá melhor. Foi o que provavelmente a prática Marta disse enquanto levava uma colher de sopa saborosa à boca do seu irmão. É possível que Maria tenha acenado com um sorriso quando se sentou ao seu lado com um pano úmido para esfriar a testa do irmão. Tenho certeza de que estou bem, Marta. Lázaro deve ter dito, com gratidão, enquanto voltava para o travesseiro sob os cuidados hábeis de suas irmãs. Estarei bem, mas como você já sabe, Lázaro não estava bem. A passagem de João 11:1 não apresenta detalhes sobre a enfermidade, limitando-se a dizer que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Mas, através dos relatos seguintes, é óbvio que Lázaro deve ter sido um homem muito especial. Ele era afetuosamente amado, não apenas por suas irmãs, mas por Jesus também. A mensagem enviada por Maria e Marta dizia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. 11:3, ênfase minha. Seu relacionamento deve ter sido excepcionalmente próximo. Ele não era um estranho, era um amigo. Posso imaginar a esperança a que elas se apegaram quando enviaram o mensageiro. Certamente, tudo ficaria bem. A doença parecia grave, mas Jesus viria. Lázaro seria curado e a vida deles continuaria como antes. Possivelmente, os discípulos de Jesus supuseram o mesmo. Afinal, quando as notícias sobre Lázaro chegaram, Jesus lhe disse especificamente que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 11:4. Boas notícias, deve ter pensado os discípulos. Lázaro viverá. Mas Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. Eles estavam inseridos em uma história maior e mais rica, uma história com mais reviravoltas do que qualquer romancista poderia imaginar por si só. É a história da relação contínua de Deus com a raça humana
E é a narrativa que o mestre, contador de histórias, tem contado desde o início da criação. O enredo se complica. A Bíblia fornece o esboço. O primeiro rascunho de Deus foi produzido para ser uma perfeita história de amor. Deus criou um homem e uma mulher para viverem em comunhão com Ele e um com o outro. O cenário era tão bonito que dispensava descrições, e a história era atraente. Longos passeios à tarde, novas descobertas durante o dia, nenhuma lágrima, nenhuma tristeza. Esse foi o propósito original de Deus. Não apenas para Adão e Eva, mas para você e para mim também. Então, uma serpente intrometeu-se e o pecado corrompeu o paraíso. A desobediência atirou o homem e a mulher para fora do Éden. A história tinha acabado, ou pelo menos era o que parecia. Mas, em vez de uma conclusão cruel, a tentativa de Satanás de interromper a história épica de Deus serviu apenas como introdução, pois no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, diz Max Lucado, a sombra de uma cruz apareceu no horizonte. Com a queda do homem, Deus começou a revelar a maior história de todas, seu inacreditável plano de redenção. E assim, a saga continua até os dias de hoje. O bem e o mal ainda estão em guerra pela alma humana. O conflito entre amor e ódio continua sendo o tema central. O que Satanás quer para o mal, Deus torna em bem. Mas vá em frente e folheie as páginas. Você verá que essa história tem um final feliz. Um final feliz incrível e sobrenatural. Um final glorioso, com trombetas e clarins, e uma grande reunião no céu. Mas é bem no meio da história que eu e você estamos. Embora todas nós saibamos o fim, não podemos pular para o fim da história. Ainda não. Creio que isso ocorre porque Deus tem muito a nos ensinar enquanto a história se desenrola. As reviravoltas e mudanças do enredo cotidiano são lições valiosas sobre quem é Deus, como Ele trabalha e como nos encaixamos na narrativa. Lições como as aprendidas por Maria e Marta certo dia. Elas temeram que a história de seu irmão tivesse terminado e que não havia mais nenhuma esperança. Uma grande glória. Sempre gostei muito de quebra-cabeças. Quando olho as peças, tenho uma ideia de como é a figura. Mas não é dessa forma que as coisas acontecem nos planos de Deus. Como Maria e Marta descobriram naquele dia trágico em Betânia. O que elas aprenderam com a experiência dolorosa foi a primeira das lições que podemos aprender através da história de Lázaro. A vontade de Deus nem sempre opera em linha reta. Isso significa que nem sempre verei uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre verei um padrão naquilo que acontece comigo. Nem sempre verei o plano. Uma razão para isso é que Deus está imaginando uma glória maior do que a minha própria. Como Paulo explica em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É o decreto de Deus e não o meu que deve prevalecer. Ele está interessado não apenas na necessidade individual, mas também na necessidade do conjunto. Deus une o meu bem-estar com o seu e o bem-estar de ambos com o dos outros. As linhas do enredo de nossas histórias individuais são entrelaçadas para formar seu plano principal. Nada é desperdiçado, nada é ignorado. Não há finais monótonos ou desvio de assunto. Cada linha da história recebe sua maior atenção e seu cuidado. Nossa história importa para Jesus, assim como as histórias de Maria, Marta e Lázaro foram importantes para ele. Mas ele sempre tem o quadro completo em mente, enquanto manuseia a história de nossas vidas. Ele conhece o começo e o fim e trabalha corretamente. Dessa forma, não fique surpresa se em seu enredo pessoal tem algumas reviravoltas aqui e ali. Não fique aborrecida quando o ponto A não leva automaticamente ao ponto B. Não há desvio na linha da história de Deus, apenas complicações que ele é mais do que capaz de resolver. Satanás faz o que pode para colocar tudo a perder, mas Deus
neutraliza as manobras diabólicas com um único movimento. Posso imaginar o que acontece nas regiões espirituais quando Deus age assim. Pegue essa, consigo ouvir Satanás rindo enquanto planeja uma mudança diabólica no enredo. Está bem, diz Deus, vou pegar. Em seguida, com um sorriso que ilumina a eternidade, Deus pega o pior de Satanás e o transforma no melhor. E com cada sacudida e reviravolta, nossa história fica mais clara, mais rica e mais divina. O autor da nossa salvação realmente sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Quando Deus deu a José o sonho da lua e das estrelas inclinados diante dele, o rapaz percebeu que havia grandes coisas guardadas para si. Ele não esperava uma viagem para o Egito, mas o plano de Deus era muito maior do que qualquer coisa que o jovem poderia imaginar. Ele usou aqueles anos de escravidão e prisão para moldar um homem que salvaria da fome não apenas a sua família e Israel, mas todo o mundo conhecido. Quando o rei Dario foi compelido a lançar Daniel na cova dos leões, creio que este se perguntou se estava prestes a encontrar com o Criador como comida de felinos. Não tinha ideia de que seu resgate miraculoso serviria como catalisador para a conversão de uma nação. Mas Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Mas esse plano pode não seguir a lógica humana. De fato, pode parecer às vezes que vai contra tudo o que acreditamos sobre Deus. Quando coisas ruins acontecem. O problema mais difícil que enfrento como cristão, disse uma vez o pastor e escritor Ray C. Steadman, é o que fazer quando Deus não age da forma esperada. Quando Deus sai da linha e não opera da forma como eu acho que ele deveria. O que devo fazer nessa situação? Estas são perguntas difíceis que enfrentamos na história de Lázaro. Por que Jesus permitiria que essa tristeza chegasse a uma família que o amava tanto? Por que ele negaria o seu poder para curar, quando já havia curado tanto antes? Esses não são assuntos fáceis de entender. Não são realidades fáceis de suportar. E alguns de vocês, enquanto leem este livro, provavelmente tenham enfrentado uma dor e uma tragédia tão grande que eu nem posso imaginar. Alguns de vocês perderam filhos. Algumas de vocês estão enfrentando um diagnóstico que sempre temeram. Algumas de vocês passaram por um casamento destruído e estão encarando a vida sozinhas. Por quê? Não há respostas fáceis. O fato é que podemos não saber o propósito por trás da dor até vermos a Jesus face a face. Até lá, não teremos explicações seguras. Teremos apenas uma promessa. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Porque vivemos neste mundo, presas à velha ordem das coisas, a tragédia vai tocar nossas vidas. É simplesmente um fato. Igual para cristãos e não cristãos. Todas nós vamos perder pessoas queridas. Todas nós vamos morrer. A passagem de Romanos 8:28 é geralmente distorcida para significar apenas coisas boas acontecerão com aqueles que amam a Deus. Mas Paulo queria dizer justamente o contrário. Em Romanos 8, 35, 38, 39, ele descreve o tipo de coisas que podemos esperar neste mundo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Porque estou certo de que nem morte e nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As tribulações são reais. Coisas ruins acontecem igualmente para pessoas boas e pessoas más. E nós que somos cristãos não fugimos da vida, diz Paulo. Nós a sobrepujamos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Como uma âncora, a promessa prende nosso mundo trêmulo ao reino inabalável de Deus.
As lições de Lázaro também. Embora a vida possa se abalar e se agitar, essa verdade sólida, como rocha, extraída de João 11,5, permanece. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amor, uma âncora fidedigna. Vá em frente, coloque o seu nome no espaço em branco. Jesus ama. O amor de Cristo é um amor ao qual você pode se agarrar, pois ele vai sustentá-la. Embora não consigamos entender os métodos divinos, isso não muda o fato de que Deus é amor, mesmo quando esse amor parece tardar. Quando o amor de Deus tarda, o senso comum declara que Jesus deveria desprender-se de tudo o que estava fazendo e viajar imediatamente para Betânia, ao saber da enfermidade de Lázaro. Em vez disso, quando as más notícias chegaram, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. João 11,6. Em retrospecto, podemos ver os propósitos de Deus nessa demora. Afinal, temos o relato do Evangelho. Sabemos que tudo acabou bem. Mas o que Maria e Marta pensaram naquele momento? O que pensaram os discípulos? E o que acontece com a minha vida e com a sua? O que fazemos quando Deus não age ou se move do modo como pensamos que ele deveria? Se estivermos prestando atenção a esses momentos, podemos entender melhor a segunda lição que a história de Lázaro tem a nos ensinar. O amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem e para a sua glória. Como seres humanos, temos a tendência de esperar motivos racionais para tudo. Os judeus dos tempos de Jesus estavam especialmente interessados nos porquês e paraquês da vida. Por essa razão, quando encontraram o cego de nascença, os discípulos queriam saber imediatamente o que havia de errado. Rabi, perguntaram a Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9,2. Uma pergunta razoável, afinal, os professores de religião daquela época desenvolveram um princípio de que não há morte sem pecado, não há sofrimento sem iniquidade. Isso significava que, onde havia aflição, também deveria haver pecado. Talvez o homem tivesse pecado no ventre ou em um estado pré-existente. Talvez o homem merecesse sua cegueira. Ou, quem sabe, ele era uma vítima inocente do pecado de seus pais. A elite religiosa, juntamente com o povo comum, pensava em termos de causa e efeito muito mais do que pensamos hoje. Queremos explicação, queremos saber o porquê. Com uma pequena frase, Jesus derrubou o raciocínio dos religiosos e fez em pedaços suas filosofias baseadas na ignomínia. Nem ele pecou, nem seus pais. Jesus respondeu no versículo 3. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que esperança deve ter brotado no coração do homem cego quando ouviu Jesus falar essas palavras? Não era culpa dele. Ele não era vítima de pais iníquos ou de um karma ruim. Deus tinha um plano. Com a saliva e a poeira do chão, Jesus fez uma compressa de lodo e colocou-a sobre os olhos do homem, dizendo-lhe para ir e lavar-se no tanque de Siloé. O homem estava curado e seus vizinhos ficaram maravilhados. O sinédrio tentou não levar em conta o milagre, mas através da tragédia de um homem sobreveio outro triunfo divino. Por causa do mundo caído, o homem nasceu cego, mas por meio daquele homem, Jesus Cristo foi glorificado. Não somos peças de um tabuleiro xadrez celestial, consumíveis e sem importância. Somos estimados e fortemente amados. Não se vende 5 passarinhos por 2 centavos. Jesus nos faz lembrar docilmente em Lucas 12, 6, 7. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Embora não seja possível compreendermos inteiramente porque o amor de Deus às vezes tarda, podemos descansar, certas de que este amor está sempre trabalhando. Talvez Deus não haja conforme nossos horários, mas sabe a hora certa para fazer o melhor. E Ele sempre faz o que é melhor para nós.
confiando no caráter de Deus. A terceira lição de Lázaro sublinha essa esperança. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o seu caráter ainda é fidedigno. Em outras palavras, não devemos nos atormentar, mesmo quando parece que a esperança morreu. Não somos capazes de ver o fim da história, mas podemos confiar no contador de histórias. Marta e Maria, enquanto esperava pela chegada de Jesus, sentadas junto ao leito de morte de Lázaro, só podiam se apoiar no conhecimento que tinham do caráter do Mestre. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-las. Sabiam que Jesus amava o irmão delas. Sabiam que Jesus tinha poder para curar. Estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer, embora devam ter lutado contra o medo e a dúvida. Creio que elas tinham a certeza fundamental de que Jesus faria tudo certo. Se você está lutando para persistir em meio às suas circunstâncias difíceis, deixe-me lembrá-la de voltar para o que você sabe sobre Deus. Abra a Bíblia, encontre as passagens e apegue-se a elas. Passagens que revelam o coração e a fidelidade de Deus. Lembre-se que Deus é a sua força. Ele é a sua fonte de consolo. Ele não a deixará cair. Ele a ama intensamente e deseja apenas o melhor para você. Confiamos apenas em quem conhecemos, diz Martha Tennyson, uma conhecida conferencista. Se você está lutando para confiar em Deus, deve ser porque você não o conhece de verdade. Martha Tennyson experimentou essa verdade na pele. Na volta para casa, após um fim de semana em um parque de diversões, o ônibus que levava 67 membros da juventude de sua igreja sofreu uma colisão frontal por causa de um motorista bêbado. 24 adolescentes e 3 adultos morreram no inferno resultante de um tanque de gasolina perfurado. Nas horas seguintes, Marta e seu marido, o pastor da igreja, tiveram que contar às famílias que os filhos e os amigos queridos estavam mortos. A dor era quase insuportável. Por várias vezes, Marta foi buscar a palavra clamando ao Senhor, cuja fidelidade ela conhecia bem. Você descobre as coisas em que acredita de verdade nas horas mais escuras, diz Marta. Descobre que o Deus que você conhece é o Deus em quem você pode se apoiar também, mesmo quando suas histórias não são como achamos que deveriam ser. Lição da gramática de Deus. Minha experiência com gramática foi no mínimo manchada. Minha professora de inglês da 7ª série era uma mulher graciosa, mas ela não estava disposta a escolher os pronomes corretos ou particípios. Em vez de analisarmos frases e conjugarmos verbos, passávamos as tardes pintando aquarelas e fazendo suflês. É verdade. Isso acontecia até o final do semestre, quando parecia ser necessário dar mais atenção ao inglês do que a outras tarefas. Então, nossa professora colocava uma grande faixa de papel ao redor da sala com 150 questões de gramática, escritas nitidamente com caneta bastão. Era uma prova com consulta. Ela nos estimulou a espiar os livros de inglês que quase não eram abertos, para que assim obtivéssemos as respostas. Não havia nenhum exercício para verificar se havíamos aprendido alguma coisa. Apenas informações transferidas do livro para o nosso papel pautado escolar. Todos nós obtivemos notas impressionantes, mas foi somente no ensino médio que aprendi a utilidade da preposição e que você nunca deveria terminar uma frase com uma delas. Levou ainda mais tempo para que eu aprendesse as regras na Escola Divina de Gramática. Você não sabia que Deus me ensinou gramática? Bem, Ele ensina. Tudo o que precisamos saber é conhecer um pouco da palavra, porque esse curso também envolve uma prova com consulta. Mas o professor não espera até o fim do trimestre para imprimir as questões e aplicá-las à turma. Pelo contrário, Deus permite que as vejamos todos os dias. Essas questões saem das nossas vidas. As respostas são encontradas nele e em sua palavra. Tenho curiosidade em saber o que Maria e Marta sentiram
quando finalmente receberam notícias de Jesus. Elas estavam esperando há dias, mas em lugar do mestre, a única pessoa vista subindo a rua era um mensageiro sem fôlego, com uma mensagem que soou vazia em seus ouvidos. Essa enfermidade não é para a morte. É difícil ter esperança quando ela já está morta. É difícil crer nas promessas de Deus quando o corpo do seu irmão jaz na sala de estar. No entanto, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seus enredos geralmente não tomam a direção que esperamos. E até mesmo a gramática de Deus não é a nossa gramática. É neste cenário de desespero que encontramos a regra número 1 da gramática de Deus. Ouça com atenção. Haverá uma prova. Regra número 1 da gramática divina. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Com bastante frequência, de acordo com Ray Steadman, interpretamos a demora de Deus como uma negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora em responder não é sinal de indiferença de Deus ou de não estar ouvindo. É um sinal de seu amor. A demora vai nos ajudar, vai nos tornar mais fortes. Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro ficaria bem. Ele fez isso pelo criado do centurião romano, em Mateus 8, de 5 a 13. Também agiu assim com o caso da filha da mulher Ciro-Fenícia, Marcos 7, 24 a 30. Mesmo sem estar presente fisicamente, Jesus curou com apenas uma palavra. Ele poderia ter feito isso com Lázaro, como bem o sabiam Maria e Marta. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e o seu tempo raramente coincide com o nosso. Embora Deus nunca esteja atrasado, acho que dificilmente está adiantado. É por essa razão que devemos confiar em seu tempo, bem como em seu caráter. C.C. Winans, em seu livro Em uma Nota Positiva, a fé tem a ver com o modo como você vive no interim. Como toma decisões quando não tem certeza sobre qual é a decisão seguinte. O que fazer em relação a si mesmo entre a última vez que você ouviu a Deus e a seguinte é o desafio contínuo de uma vida de fé. 4 dias de espera tornaram Jesus atrasado para a cura, mas pontual para a ressurreição. Então, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Justamente quando você pensa que a frase terminou, a coisa mais importante ainda está por vir. Simão Pedro aprendeu a segunda regra da gramática divina, de um modo difícil. O discípulo não pensava antes de falar. Tinha boas intenções, mas no momento em que Jesus o repreendeu, ele entendeu a mensagem em alto e bom som. Regra número 2 da gramática divina. Nunca coloque uma vírgula onde Deus coloca um ponto final. Em cada um dos evangelhos, encontramos a menção de Jesus sobre sua morte. Em Mateus 16, 21, a Bíblia diz que começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas Pedro não deu ouvidos. Ele chamou o mestre à parte e começou a censurá-lo. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso, disse ele no versículo 22. Provavelmente Pedro pensou que estava sendo corajoso, protegendo e corrigindo o Senhor. Ele deve ter se sentido muito bem, até Jesus censurar sua repreensão. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, disse Jesus a Pedro no versículo 23. Ai, não é todo dia que o Filho de Deus o chama de Satanás. E quando faz, isso deve doer. Se você estiver tentando colocar uma vírgula onde Deus pretende colocar um ponto final, não se surpreenda quando Jesus estourar suas lindas bolhas de sabão. Porque quando você tenta dar vida a alguma coisa para a qual Deus planeja um fim, você se torna um escândalo para Cristo. Há momentos na vida em que Deus escreve o fim do capítulo, quando nos pede para dizer adeus a algo ou a alguém muito importante para nós. Pode ser ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, ao amigo, à amiga.
Pode ser a um trabalho que amamos, a uma cidade de que gostamos, a um preconceito ou uma suposição que sempre pensamos ser verdadeira. Finais, de certo modo, são inevitáveis. A morte, negócios mal-sucedidos e muros de tijolos sempre vão nos desapontar. E quando esses sinais surgem, podemos combatê-los como Pedro, que aconselhou a Jesus, ou podemos aceitá-los como Jesus aceitou, porque vinha das mãos do Pai. Laura Barker Snow narra esses momentos de um modo maravilhoso. Meu filho, tenho uma mensagem para você hoje. Deixe-me sussurrá-la aos seus ouvidos, pois podem vestir de glória quaisquer nuvens negras que se levantem e aplanar os lugares acidentados sobre os quais você tenha que pisar. É curta, com apenas 5 palavras, mas permita que elas penetrem no íntimo de sua alma. Use-as como um travesseiro para descansar sua cabeça cansada. Esse negócio provém de mim. Naturalmente, essas palavras nos levam de novo à verdade fundamental por trás das lições de gramática divina. O Pai sabe o que é melhor. Seus pontos finais podem não ser os nossos. Suas vírgulas podem não ser as nossas. Seus caminhos podem não ser os nossos caminhos. Mas Deus é aquele que está contando a história. Podemos confiar que Ele vai guiar a narrativa na direção certa. Podemos crer que realmente tudo vai dar certo. E é a verdadeira fé que nos conduz à próxima lição ensinada pela história de Lázaro. Cedendo o controle. Você já se pegou agarrada à caneta, não permitindo que Deus escrevesse nas páginas de sua vida? Descobri que o Senhor é infinitamente gentil e paciente para lidar conosco. Deus vai nos mostrar como ceder nossos direitos pelo melhor que Ele quer nos dar. Se você está em conflito nessa área, talvez esses passos a ajudarão. 1. Peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Se você não consegue dispor de boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes por uma mudança de postura. 2. Reconheça que você tem um adversário. A última coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente a sua vida a Deus. Ore pedindo força e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. 3. Uma parte de cada vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle, pois ficamos receosas quanto a possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparadas. Mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que conseguimos acompanhar. Se simplesmente obedecemos ao que Deus nos pede, em determinado momento, Ele nos guiará ao próximo passo quando estivermos pronta. E, na verdade, tenham também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Filipenses 3, 8, 9. Desenvolvendo a fé. É provável que a casa em Betânia estivesse cheia de pessoas ao redor do corpo de Lázaro. A fé judaica considerava que expressar compaixão era uma obrigação sagrada. O pranto era tão importante para os judeus que se desenvolveu uma verdadeira indústria a esse respeito. Se o falecido não tivesse amigos suficientes para o pranto, a família contratava lamentadores para assegurar que o morto tivesse um enterro adequado. Quanto mais barulhento, melhor. Mas Maria e Marta não tiveram que contratar ninguém quando Lázaro morreu. Elas tinham pranteadores em abundância, de acordo com João 11. Amigos e familiares se congregaram para dar apoio às irmãs em sua dor, mesmo os residentes fora da cidade. Versículo 19. Isso significa que Marta, mais uma vez, estava em companhia de várias pessoas quando Jesus chegou a Betânia. No entanto, quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, foi Marta e não Maria quem correu para encontrar o Mestre. Os convidados, os deveres, todas as distrações, nada importava mais do que ver Jesus. Ela o encontrou em algum lugar no caminho para Betânia.
E com toda a sinceridade de uma tristeza profunda, Marta extravasou sua dor. Ela clamou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sua reação foi natural e sincera. No entanto, depois Marta acrescentou algo que deve ser notado, algo que se revelava o quanto ela havia mudado desde o último encontro. Mas também, agora sei, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Continuou ela, versículo 22. Não vemos mais uma mulher tentando manipular a Deus. Em vez de tentar reescrever a história da morte de seu irmão, em vez de colocar uma vírgula onde havia um ponto final, ou vice-versa, Marta colocou a pena de escrever nas mãos de Jesus. Faze o que quiseres, disse ela. Coloca a pontuação conforme o teu agrado. Faça-se a tua vontade. É esse o tipo de entrega e de determinação que põe o milagre em movimento. Quase posso ver a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito a Marta, naquele dia, na estrada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25, 26. Quão preciosa deve ter soado a resposta de Marta aos ouvidos de Jesus. Ela lhe disse: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio. Poderia haver duas palavras mais doces? Na grande declaração de fé proferida por Marta e nos acontecimentos miraculosos que se seguiram, encontramos a quarta lição da história de Lázaro. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo, é interativa. Somos parte integral do processo de elaboração. Nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo, assim como a desobediência de Adão e Eva obstruir o propósito divino, nossa obediência libera o plano de Deus. Fé e obediência andam de mãos dadas. É preciso ter fé para escolher a obediência. E se você for como eu, precisa de obediência para escolher a fé, quando você está tremendo de medo. Mas quando Deus faz uma promessa ao nosso coração, podemos crer em sua palavra. Foi o que Marta fez. E quando ela creu, sua fé foi restaurada, o que a ajudou a tomar o passo seguinte: obedecer às palavras de Jesus, mesmo que pareçam completamente impraticáveis. O poder da ressurreição. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. O tempo transcorrido era significativo para os judeus. Muitos judeus acreditavam que a alma fica perto do corpo por 3 dias, após a morte, na esperança de retornar a ele. Se aquelas pessoas acreditavam nisso, obviamente pensaram que já não havia esperanças. Lázaro estava irrevogavelmente morto. Durante séculos, os 2 grupos principais de líderes religiosos judeus, os saduceus e os fariseus, discutiram sobre a vida após a morte. Os saduceus diziam que não havia ressurreição, vida futura, céu ou inferno. A vida na terra era tudo o que existia. Por outro lado, os fariseus acreditavam em um futuro para os mortos. Criam na imortalidade da alma e na recompensa ou castigo após a morte. Mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição, não o tipo de ressurreição que estava prestes a testemunhar. Posso imaginar o que passou pela cabeça de todos quando Jesus pediu que retirassem a pedra. Nos sensibilizamos quando lemos a resposta de Marta: Senhor, já cheira mal. Ela ousou dizer o que todos estavam pensando. Havia um cadáver atrás da pedra, um corpo putréfato lá dentro. Marta não estava entendendo. Ninguém estava. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há 4 dias? Para prestar as últimas homenagens? Observe, Marta tinha fé no que poderia ter acontecido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21.
Marta tinha fé no que iria acontecer no futuro. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 24. Entretanto, Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Perguntou-lhe Jesus no versículo 40. É a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? A resposta de fé proferida por Marta foi rápida e sua obediência é evidente. Tiraram, pois, a pedra, nos diz o versículo 41, e o resto é história. O tipo de história incrível, transformadora de vidas, nunca vista antes. Quando Jesus ficou em pé, do lado de fora da sepultura e disse: Lázaro, vem para fora. O inferno tremeu. Em questão de semanas, o domínio da morte sobre a humanidade, no passado, no presente e no futuro, seria completamente destruído. A região sombria e escura da morte seria cheia de uma luz gloriosa, e nunca mais leríamos novamente a história da vida eterna do mesmo jeito. A última lição da história de Lázaro ainda ecoa hoje. O fim nunca é o fim, apenas o começo. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, seu atraso foi um ato de amor. Um presente de perspectiva, um prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. Jesus sabia que teríamos conflito com o conceito de ressurreição. Sabia que teríamos dúvida quando seu túmulo ficou vazio. Sabia que haveria teorias conspiradoras e salas de bate-papo estúpidas, de pessoas querendo debater a possibilidade do morto voltar à vida. Então, o autor da nossa fé, nosso grande Deus, contador de histórias, prefaciou a morte de seu filho através de um ato que foi o prenúncio da ressurreição. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele pôs por terra a mentira de Satanás de que o fim é peremptório. A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar a morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar nossas vidas de novo. Não coisas ruins de verdade. Fatos infelizes podem acontecer, dificuldades podem surgir, mas tudo isso se torna um pano de fundo para um acontecimento maior e mais glorioso. Philip Yancey aponta para a cruz e o túmulo vazio como pontos decisivos na visão de sofrimento das Escrituras. Quando os escritores do Novo Testamento falam de tempos difíceis, não expressam nem um pouco da indignação que caracterizou Jó, os profetas e muitos salmistas. Eles não fornecem explicações reais para o sofrimento, mas sempre apontam para dois eventos, a morte e a ressurreição de Jesus. Como resultado da obra de Cristo na cruz, Yancey diz: os eventos ocorridos naqueles 3 dias, tragédia, escuridão, triunfo, tornaram-se para os escritores do Novo Testamento um padrão que deve ser aplicado a todos os momentos de prova. De fato, olhando para trás, podemos ver este modelo na história inteira de Deus. José o experimentou, Jó também, embora não compreendesse. Os discípulos o reconheceram e o nosso Senhor também. A tragédia pode vir e também a escuridão, mas o triunfo está bem próximo. Essa é a lição que a ressurreição de Lázaro nos provê, a verdade provada triunfantemente pela ressurreição de Jesus. Uma casa vazia. Filipe não era como as outras crianças da igreja. Embora fosse um garoto divertido e feliz, ele tinha dificuldades com muitas coisas que eram fáceis para outras crianças. Sua paciência também era diferente, e todos sabiam que eram assim porque ele tinha síndrome de Down. Seu professor da escola dominical trabalhava com afinco para que os alunos da classe de 3ª série brincassem juntos, mas a incapacidade de Filipe tornava difícil sua adaptação. A Páscoa estava próxima e o professor teve uma ideia maravilhosa para sua classe. Ele juntou ovos grandes de plástico, usados como embalagens de meia calça, e o deu para cada criança. Depois, juntos, foram para fora em um lindo dia de primavera. Quero que cada um de vocês encontre algo
que lembre a Páscoa, que lembre uma nova vida, explicou o professor. Coloquem dentro do ovo e quando entrarmos, veremos o que cada um achou. A busca foi maravilhosa. Foi confusa, foi alegre. Os meninos e meninas examinaram todas as áreas ao redor da igreja, reunindo seus símbolos até que finalmente ficaram ansiosos e prontos para entrar na sala. Colocaram seus ovos sobre a mesa e em seguida o professor começou a abri-los um por um. As crianças ficaram ao redor da mesa assistindo. Ele abriu um e lá estava uma flor. Todos exclamaram com surpresa. Abriu outro e achou uma borboleta linda, disseram todas as garotas. Então abriu um de onde caiu uma pedra. As crianças riram. Uma pedra? Mas o garoto que a encontrou disse: eu sabia que vocês todos pegariam flores, folhas e coisas assim. Então peguei a pedra, porque eu queria ser diferente. Isso é vida nova para mim. As crianças riram de novo. Mas quando o professor abriu o ovo seguinte, o grupo todo ficou em silêncio. Não há nada aí, disse uma criança. Isso é estúpido, disse outra. Alguém não fez certo. O professor sentiu um puxão na camisa e virou-se para ver Felipe de pé ao seu lado. É o meu ovo. As crianças disseram: você nunca faz nada certo, Felipe. Não há nada lá. Eu fiz sim, respondeu Felipe. Eu fiz certo, está vazio. O túmulo está vazio. Houve outro silêncio, uma espécie de silêncio muito profundo para crianças de 8 anos de idade. E naquele momento aconteceu um milagre. Felipe se tornou parte da classe de 3ª série da escola dominical. Elas o acolheram. Ele estava livre do túmulo da indiferença. Daquele momento em diante, Felipe passou a ser amigo delas. 3 meses depois, Felipe morreu. Sua família sabia desde o seu nascimento que ele não sobreviveria por muito tempo. Uma infecção que sara rapidamente na maioria das crianças colheu sua vida. No dia do funeral, a igreja estava cheia de pessoas lamentando a morte de Felipe. Mas foi o olhar de 9 crianças da 3ª série andando pela nave da igreja com o professor que trouxe lágrima à maioria dos presentes. As crianças não trouxeram flores. Em vez disso, subiram até o púlpito e colocaram ali um ovo vazio, uma embalagem velha e vazia de meia calça. O Deus que chora conosco. Todos nós vamos morrer. Lázaro morreu, o pequeno Felipe também, eu e você morreremos. Mas nunca se esqueça, o fim não é o fim, é apenas o começo. Quando pertencemos a Jesus, simplesmente deixamos nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Escreve Paulo em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte ainda continua a aguilhoar, mesmo quando a conhecemos melhor. Dói deixar as pessoas que amamos. Dói ser deixado para trás. Todos nós vamos encontrar muitas outras feridas em nossa jornada, até o túmulo. Às vezes, a história de nossas vidas parece um episódio doloroso após outro. E Jesus sabia disso. Embora Jesus soubesse que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, compreendeu a dor de Maria e Marta. Ele fez mais do que compreender. Ele também sentiu. João 11:35 nos diz que Jesus chorou. A palavra para chorou denota uma tristeza profunda, com grande emoção. Porque Jesus amava a família de Betânia, ele chorou e também chora conosco. Embora Jesus conheça nossas vitórias triunfantes, vindouras, embora veja o fim alegre bem perto, ele ainda desce até o âmago de nossas almas e nos abraça forte, misturando suas lágrimas com as nossas. E essa, creio eu, é a essência da história que Deus escreve ao longo de nossas vidas. Jesus compreende. Jesus chorou é famoso como o versículo mais curto da Bíblia. Para mim, contudo, o poder real da passagem de 2 palavras extraída da história de Lázaro é mais uma prova de que Jesus compreende como a vida é para nós. Ele não nos pede nada que não esteja disposto a fazer também.
e promete estar conosco em tudo o que estamos enfrentando. Por exemplo, Jesus conheceu a tentação e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Marcos 1,13. Jesus conheceu a pobreza. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8,20. Jesus conheceu a frustração e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. João 2, 15 e 16. Jesus conheceu o cansaço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. João 4, 6. Jesus conheceu a decepção. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas 13, 34. Jesus conheceu a rejeição. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6, 66. Jesus conheceu a tristeza. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Jesus conheceu a zombaria e feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E postos de joelhos, o adoravam. Marcos 15, 19. Jesus conheceu a solidão. Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Hoje nós sofremos. Hoje não entendemos, mas um dia, no eterno amanhã, o mesmo Salvador que chora conosco enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos desatar da mortalha desta carne terrena e seremos livres. Um dia, todos os pecados espalhados vão se juntar no lugar certo e de repente vamos entender que a mão de Deus esteve sobre nós o tempo todo. Toda tragédia, toda escuridão será tragada instantaneamente pelo triunfo. Que final perfeito para nossas histórias imperfeitas. É o amor do nosso Mestre, contador de histórias.